voltando aqui, vou compartilhar a correção dos exercícios para a gente depois entrar, não sei se vai ser hoje ou se vai ser na semana que vem, a respeito de animais invertebrados, que a próxima matéria vai ser sobre os animais. A gente está vendo os reinos, né? A gente já viu o fungo, protista, não lembro se a gente viu protista, acho que já viu. Protista, a gente viu os seres menores, né? Os vegetais, que não é menor, né? Mas é outro reino. Aí agora a gente vai, próxima matéria, a gente vai falar sobre animais, começando com animais invertebrados, depois, acho que no quarto período, no quarto módulo, no quarto bimestre, a gente vai falar sobre os animais vertebrados, tá? Tomara que até lá, né, a gente tenha voltado, mesmo que parcialmente, para a gente tentar fazer algumas atividades lá no laboratório em relação aos animais, né? Mas vamos ver como é que vai ficar. Cada hora uns falam uma coisa diferente, né? Então vamos lá ver o que vai ficar, como vai ficar, né? Aqui a gente parou nesse exercíciozinho aqui. Esse exercíciozinho aqui, quando a gente estava falando de reprodução lá dos fungos, na semana passada, eu voltei lá no slide e mostrei para vocês exatamente isso daqui que acontece, tá? Aqui, a gente lembra que eu falei que o fungo ele não é considerado nem feminino nem masculino, tá? A gente, a nomenclatura dele é hifa, que é a parte sexual, né? Positiva, e a hifa negativa, tá? Quando essas hifas são positivas e negativas, elas sozinhas, cada um no seu fungo, né? Eu tenho um fungo com hifa positiva, eu tenho um fungo com hifa negativa. Então, a gente diz que o fungo é haploide, tá? É igual o nosso óvulo e o nosso espermatozoide, tá? Nosso óvulo e nosso espermatozoide, eles são haploides, porque eles têm 23 cromossomos só, tá? Cada um tem 23 cromossomos. Então, a gente chama de haploide e chama de N, tá? Quando a gente nasce, lindo, maravilhoso, nós, né? Aí a gente já tem as células diploide. Diploide por quê? Porque juntou, né? No caso nosso, o óvulo e o espermatozoide, cada um com 23 cromossomos, formando uma célula com 46 cromossomos. Uma célula 2N, tá? Então, aqui, ó, para a gente entender. Aqui, essas duas hifas aqui, ó, são haploide, tá? Por quê? Porque elas têm partes dos cromossomos. Elas não se juntaram ainda. Aí eu tenho aqui, ó, a fusão do citoplasma. Primeiro, as células do fungo, o que vai fundir é o citoplasma. Vai entrar a hifa positiva na negativa ali, mas através da fusão do citoplasma. Aí, beleza. Depois que formou essa fusão do citoplasma, né, ele formou o micélio, que é aquela estrutura toda, né? Quando a gente fala em hifa, para vocês entenderem melhor. Ó, quando a gente fala em hifa, eu estou falando disso daqui, uma só, tá? Isso aqui é uma hifa. O conjunto forma um micélio, tá? Então, essa hifa aqui, né? Vamos supor, são hifas positivas. Essas hifas aqui, elas são hifas negativas. Quando tem a fusão do citoplasma dessas duas hifas aqui, tá? Não leva isso daqui não, tá? Estou explicando lá dos exercícios. Quando tem a fusão das duas hifas, a gente tem um micélio, que é a reunião de todas as hifas de carioto ou de cariótipo, tá? Por que de cariótipo? Porque eu tenho hifas positivas e hifas negativas juntas, tá?
Aí o que que acontece? Juntou o micélio através da fusão do citoplasma, mas ainda não ainda não fundiu o núcleo. Agora fundiu o núcleo, usando o núcleo aqui, tá? Aí, quando funde o núcleo, eu tenho o zigoto, né? O zigoto é o quê? Como se fosse a gente, o nosso célula-ovo, tá? Que é um indivíduo, aqui no caso, diploide, tá? Diploide por quê? Porque teve a junção tanto da hifo positiva quanto da hifo negativa, tá? Aí, o que que acontece? Juntou as duas hifas, eu vou ter a produção de esporos. Eu vou ter aqui, juntou, beleza, fusão dos núcleos, aqui dos micélios, né? Aí eu tenho aquele indivíduo diploide, que é 2N, né? Esse indivíduo diploide 2N vai liberar os esporos, né? Os esporos são o quê? São pedacinhos, como se fossem pedacinhos deles, né? Das hifas, né? Os esporos aqui são estruturas que vão fazer a germinação, tá? Esses esporos aqui, ó, eles vão cair no substrato, no caso no solo aqui, ou na gente, se tiver alguma infecção causada por fungo, né? Então, vai cair em algum substrato e vai germinar, tá? Quando ele germinar, ele vai formar ou uma hifa positiva ou vai formar uma hifa negativa, tá? Aqui, a associação aqui é que o fungo ele pode fazer dois tipos de reprodução, né? Numa mesma ocasião. Ele pode se reproduzir sexuadamente através das hifas positivas e negativas, formando os esporos, né? Esses esporos vão cair no substrato, vão formar a hifa bonitinha, vai formar o micélio. Esse micélio, ele pode dar origem a outro indivíduo, ou através da fase assexuada, né? Que é aquela fase que a gente forma os brotos. Os brotinhos aqui, ó, essas brotinhos aqui vão cair no substrato e vão formar também hifa positiva ou negativa. Isso aqui é reprodução assexuada, tá? Ou pode fazer, né, através da reprodução sexuada de novo, tá? Então, o fungo ele é capaz de fazer dois tipos de reprodução ali ao mesmo tempo. Esses esporos, quando eles se desenvolvem no substrato, eles vão continuar a formar hifa positiva ou negativa para se juntar o citoplasma, juntar o núcleo, tá? E fazer isso aqui tudo de novo, é um ciclo, né? Ou ele pode formar tanto hifas positiva ou negativa também, né? E fazer reprodução assexuada por brotamento, formar aqueles brotos e vai cair no substrato e vai formar um novo indivíduo que é positivo ou é negativo, tá? Professora. Alguém tinha levantado a mão? Foi você? Não, fio não. Vale. Quem é? É a Caroline. É ao Fala, mesmo Carol. tempo que eles fazem isso, a reprodução sexuada e assexuada? Não é no mesmo tempo, não, mas eles conseguem, o mesmo fungo consegue fazer as duas coisas, né? Não é no mesmo tempinho, não, porque primeiro eles têm que se formar, tem que formar o esporo, né? Primeiro ele tem que formar aqui, ó. Ele tem que formar esse esporo aqui, ó. A partir da formação desse esporo aqui, esse esporo aqui, ele pode continuar fazendo a reprodução sexuada, indo por esse caminho aqui, ó, germinando, formando micélio, a hifa positiva ou negativa, ou ele pode daqui vir para cá, ó, tá? E fazer reprodução assexuada, que é aquele broto, né? Só que para isso eu tenho que formar primeiro os esporos, tanto pela fase assexuada ou pela fase sexuada, tá? Esse esporo é formado por um dos dois, mas não acontece ao mesmo tempinho, não. Primeiro, eu vou formar os esporos, aí os esporos têm dois caminhos, tá?
Ou eles vão sexuadamente, ou eles vão assexuadamente, tá? Mas não é no mesmo tempo. Mas assim, professora, Pode falar. no mesmo lugar pode ter Sim, reprodução sim. assexuada e No assexuada? mesmo substrato, que é o lugar onde ele está reproduzindo, porque o fungo ele cresce muito rápido, né? Ele tem o ciclo de vida dele é muito rápido, ele se forma com muita rapidez. Então, aquela reunião daqueles fungos ali que estão ali naquele mesmo lugar, eles podem fazer tanto reprodução sexuada quanto assexuada, os dois. Tá? No mesmo, tipo, se eu tiver uma infecção, Cândida é fungo, tá? A Cândida é fungo, a infecção que a gente tem, algumas pessoas têm, né? Que não é considerada, eu falei para vocês que não é considerada doença sexualmente transmissível, porque o fungo gosta de lugar úmido, sombrio, quente, né? Então, o que acontece? Ele pode se reproduzir. E nós temos o fungo da Cândida no nosso organismo. A gente tem isso aqui. Só que se acontecer alguma mudança no nosso sistema imunológico, aquele mesmo fungo pode atacar a gente, né? E aqui, esse fungo que está dentro do nosso organismo, ele pode fazer tanto a reprodução sexuada quanto a reprodução assexuada no mesmo lugar, tá? Só não dá para fazer tudo ao mesmo tempinho certinho, porque primeiro ele tem que formar os esporos. Aí depois que formar os esporos, ele ou se reproduz por aqui ou por aqui. O que acontece ali em relação à reprodução dos fungos? Os fungos, eles são muito espertos, tá? A reprodução assexuada demora mais para realizar, para a gente realizar, tá? Os fungos, no caso, a reprodução sexuada demora mais, porque tem que formar a hifa, tem que fazer reunião de micélio, tem que entrar, primeiro fundir o citoplasma, depois o núcleo, demora um pouco mais, tá? O que o fungo faz? Quando ele está vendo que vai acontecer alguma coisa que ele vai morrer, né? Ele tem que se reproduzir de uma forma mais rápida. Tá? Eu vou morrer, eu vou deixar meus filhos, né? Não vou morrer e não deixar minha geração aí, meus descendentes. Então, o que ele faz? Ele faz logo essa reprodução por brotamento, a reprodução assexuada, tá? Porque na reprodução assexuada, a rapidez dela é maior, tá? Então, ele se reproduz assexuadamente, gera aqueles brotinhos lá e deixa cair no substrato, né? Porque a velocidade é maior. Tipo, no leite, né? No leite, a gente tem uma... Para esterilizar o leite, antigamente a gente utilizava, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviram falar que vocês estão no segundo ano. A gente já estudou isso no primeiro ano, que é a pasteurização. Pasteurização foi uma ideia para provar que a vida existia através de reprodução, não de matéria inanimada, que é aquela teoria de Pasteur, né? Tinha a de Redi, que colocava as carnes dentro de recipientes. Umas fechavam, um recipiente fechou, aí as moscas não conseguiram entrar. E o outro deixou aberto, a mosca conseguiu entrar. Aí eles estavam explicando a teoria da biogênese ou biogênese, né? Porque a teoria da biogênese diz que a gente não precisa de matéria com vida para a gente se reproduzir. Qualquer matéria virava vida, né? Então, nesses experimentos, eles colocaram a carne, os dois potinhos, um tampado e um aberto, só gerou vida no aberto, porque as moscas conseguiram entrar. Então, já foi aí, caiu por terra a teoria da abiogênese, porque senão no outro que estava com carne, fechado, também geraria vida, geraria lá a larva de mosca. E foi feita também essa experiência de Pasteur, né? Que era um aquecimento, era através do aquecimento. Eles aqueciam um líquido orgânico, colocavam num tubo, né? O tubo, o gargalo do tubo era enorme, parecendo um pescoço de cisne, enorme, tá? E eles aqueceram aquele líquido ali, esterilizaram o líquido, tá? E o que aconteceu? Esterilizou. A melhor maneira de esterilizar qualquer substância, qualquer objeto, é fogo.
tá? Melhor maneira. Então, o que aconteceu? O fogo, né, ali, colocou o fogo ali para esquentar, para ferver o caldo orgânico. E aquele gargalo enorme, né, não permitia que as moscas, né, era enorme e ainda era envergado assim, ó, né, era fazendo assim. Então, não permitia que as moscas entrassem ali. Aí, o que aconteceu? Não gerou vida. Se fosse pela abiogênese, independente do local, independente do pescoço curvado lá, ia ter vida. Né? Aí, o que ele fez? Quebrou o pescoço, quebrou o gargalo lá do vidro. Né? Quando quebrou o gargalo, a mosca conseguiu entrar lá e colocar as larvas. Né? Mas o que aconteceu? Aí criou uma forma de esterilização, que é a pasteurização. Pasteurização é o quê? Alguns leites que fazem algumas comidas, tipos de comidas, né? De preferência que tenha lactose, né? Que tenha cálcio aí. Eles aumentam a temperatura, diminuem a temperatura. Aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Né? Por quê? Porque essas substâncias, elas têm alguns fungos, algumas bactérias também, mas só que mais fungos. E os fungos, eles não sobrevivem muito à temperatura muito quente. Essa mudança de temperatura brusca, quente, frio, quente, frio, quente, frio. Quando tem fungo nesse tipo de coisa aí, de experimento, que eles utilizam isso para fazer esterilização, o que acontece? O primeiro fungo aumentou, tá vendo? Aumentou a temperatura, né? Aí ele pensa, né? Não pensa, né? O que ele faz? Vou deixar meus filhotes, vou colocar meus esporos ali, meus brotos, né? Porque os brotos, eles são mais resistentes do que o fungo na fase adulta, né? Então, ele deixa os brotos ali. Ele morre, mas deixou os filhos ali, né? E os filhos ficam ali em estado de dormência, ficam ali um tempinho ali dormente, como se não tivesse metabolismo, não tivesse nada, né? Aí ele diminui, muda a temperatura, né? Aí o que acontece? Os fungos ali, aqueles fungos dos brotos, né? Os filhos dos fungos maiores, eles começam a se desenvolver. Ah, todo bobo, né? Me desenvolvi, né? Aí o que eu faço na pasteurização de novo? Aumenta a temperatura. Aí esses fungos acabam morrendo, né? Então, o que acontece? Quando eles se sentem ameaçados, não só os fungos, mas qualquer outro tipo de seres vivos que fazem esse tipo de reprodução assexuada, bissexuada as duas, né? Eles se veem na obrigação de se reproduzir mais rapidamente. Ele se reproduz mais rapidamente através da reprodução assexuada, que é só liberar uma parte do corpo dele, né? Dividir o corpo, ou liberar, no caso do delatamento, aí, liberar uma parte do corpo. Então, ele faz isso para manter a espécie, né? Para ter essa dispersão da espécie, manter essa espécie dele. Então, ele usa um pouco da esperteza, né? No caso, para se reproduzir ali. Ele vê o que é melhor, reprodução sexuada ou assexuada, né? Ah, eu estou sofrendo, eu posso morrer a qualquer momento, acontecendo alguma coisa, então eu vou colocar meus filhinhos mais rápido aqui, reprodução assexuada. Estou me reproduzindo normalmente os fungos lá do chão, aquele fungo da floresta, né? Que tem quilômetros e quilômetros de distância. Aí ele está ali, não precisa, não está sofrendo nenhuma ameaça. Aí ele pode se reproduzir tanto sexuadamente quanto assexuadamente, tá? Das duas formas. Aquele mesmo ser pode se reproduzir das duas formas. Só que primeiro formando os esporos, tá? Dos fungos. Certo, Carol? Sim, Eu falei, acabei professora. falando outras coisas, né? Mas tá bom. Aí, deixa eu ver aqui. Aqui era para vocês completarem, né? Deixa eu tirar aqui para poder vocês verem. Tá? Não pode esquecer. Quando eu falo haploide, diploide, eu utilizo isso para todos os seres vivos, tá? Independente de ser fungo, bactéria, animal, invertebrado, vertebrado. Só que aí vocês têm que ter em mente que haploide, eu sempre falo que é N, porque tem a metade dos cromossomos do indivíduo adulto, tá? Que vão se juntar. Depois que eles se juntam, que formam o zigoto, formam o embrião, no caso da gente, a célula ovo, aí já é um indivíduo diploide. Por quê?
os cromossomos eles se juntaram, formando 2N, tá? Aí aqui, completar, a gente já completou ali, né? B, né? Pode-se dizer que os fungos têm sexos diferentes, né? Sexos diferentes, eu não posso dizer, porque, como eu falei, o fungo ele não é classificado como masculino nem feminino, tá? Mas eles são classificados como hifas positivas e hifas negativas, tá? E essas duas hifas positivas e negativas, elas se unem, e aí está falando de fusão, né? Elas se unem, né, para formar um novo indivíduo, tá? E esse novo indivíduo depois vai formar os esporozinhos que vai cair no substrato e vai formar o esporo positivo, vai criar a hifa positiva, o esporo negativo vai criar a hifa negativa, e assim por diante, tá? No caso da reprodução sexuada, tá? Então, não são definidos como masculino e feminino, até porque não tem óvulo, não tem espermatozoide, né? Mas são definidos como hifas positivas e hifas negativas. E essas hifas que vão se unir para formar um novo ser. Tá. Qual tipo de meiose que ocorre na maioria dos fungos? Explique. O que acontece ali? Quando a gente fala em meiose, é a divisão da célula para... Existem duas divisões, né? Que a gente já aprendeu isso no primeiro ano. A meiose e a mitose. Tá? A mitose é para a gente crescer, para a parte do nosso corpo se regenerar. Né? Então, minhas células elas estão se dividindo mitoticamente o tempo todo. O tempo todo está se dividindo mitoticamente, porque a gente está crescendo, a gente está reconstruindo tecido, né? E a divisão mitótica, ela continua com os números, mesmo número de cromossomo que a gente tem, que são 46, tá? Então, as minhas células estão sendo divididas o tempo todo, desde a formação do embrião, para a gente crescer, para as nossas células se regenerarem, porque a gente está o tempo todo perdendo célula, né? Então, essas células têm que regenerar, e tem que regenerar com o mesmo número de cromossomos que o nosso corpo tem, que é 46, tá? Porque nós somos seres humanos. Na divisão meiótica, esses cromossomos, meiose, a gente tem 46, mitose, né? A gente tem 46 cromossomos, meiose divide no meio, a gente tem 23 cromossomos. E a gente tem 23 cromossomos. As nossas células, quais são as células que a gente tem 23 cromossomos? As células germinativas, que é o óvulo espermatozoide, que são células haploide, né? Tem metade do número de cromossomos. No caso aqui dos fungos, né? Está perguntando aqui, qual tipo de divisão, qual tipo de meiose que ocorre na maioria dos fungos? Essa meiose aqui é para formar zigoto, no caso dos fungos. A nossa meiose dos seres humanos, elas formam as células sexuais, masculinas e femininas, óvulo e espermatozoide. Tá? No fungo, esse tipo de divisão celular, meiose, ela vai formar o zigoto. Por quê? Porque esse zigoto dela vai formar 4 esporos. O zigoto, que é como se fosse o nosso embriãozinho, né? Ele não vai se desenvolver para formar o outro fungo. O zigoto ali vai formar os esporos. Tá? Os esporos, sim, que é como se fosse a célula germinativa da gente. É como se os esporos aqui, ó, que não tem esporo masculino e feminino, é como se fosse o nosso óvulo espermatozoide, tá? Só que a nossa célula, a meiose, né, ela tem uma célula de 46 que forma o zigoto não, tem uma célula de 46 que através da divisão meiótica forma um óvulo ou espermatozoide.
tá? Aqui, antes de formar os esporos, que é a célula germinativa, ela forma primeiro o zigoto. Então, ela vai formar o zigoto, né? Através da meiose zigótica. O zigoto estando formado, aí sim que eles vão produzir o indivíduo haploide, que é no caso aí positiva ou negativa, tá? Que é a resposta dessa C aqui. Um pouquinho diferente da gente, porque a gente tem a divisão mitótica com 46 cromossomos, esses 46 no processo de ovulogênese ou espermatogênese, que é o processo de formação de óvulo de espermatozoide, a gente reduz o número para 23. Aqui acontece um pouquinho diferente. A divisão vai formar primeiro o zigoto, do zigoto que vai formar os esporos, os 4 esporinhos. Aí sim, esses esporinhos aqui, ó, que é o indivíduo haploide, o indivíduo N, que tem metade do número de cromossomos, no caso do fundo lá da Y, positivo ou negativo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que eu vou encerrar aqui para poder gravar ao vivo a nossa aula. A gente já volta. Eu aproveitar e vou ver esse lance dos exercícios, para quando a gente voltar, eu falar com vocês o que aconteceu. Tá? A gente já volta. Beijinho.